E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos mais uma vez para esse nosso canto da internet, para a Pedagogia do Caos. Esse podcast que existe para a gente desfazer algumas crenças que a gente tem nesse mundo, quando a gente precisa se desapegar de uns negócios que a gente se prende desnecessariamente, sem deixar de valorizar aquilo que já existe, que é valioso, né? Para quem não me conhece, quem tá chegando aqui agora, meu nome é Renato. Eu sou psicólogo de formação, caí no mundo corporativo, trabalhei em RH durante 12 anos. E depois que eu trabalhei em RH durante 12 anos, fiz uma transição de carreira e hoje eu tenho o meu próprio negócio, que é uma empresa, basicamente, que tem um diagnóstico de segurança psicológica. Muito pautado no que dá pra gente fazer amanhã. Então, sem pensar em grandes coisas, é muito mais para saber o que está acontecendo hoje, para a gente poder começar a fazer alguma coisa amanhã, que é muito mais fácil cuidar desse tópico do que parece. Não precisa de toda essa complicação, não. Mas tudo bem, hoje estamos aqui também falando de uma outra parte da minha vida, que é integral à minha vida também, que é o mundo dos games, que é uma coisa que eu gosto bastante. E eu organizo, de tempos em tempos, uma competição de Pokémon competitivo com pessoas do mundo todo, onde a gente chama criadores de conteúdo para competir com o objetivo de arrecadar dinheiro, mas também com o objetivo dessas pessoas se conhecerem, delas receberem ali um palco, da gente, enfim, criar esse senso de comunidade e conexão para as pessoas que gostam de Pokémon competitivo saberem que tem um lugar ali que elas podem ir e ver que tem gente, né, que é LGBTQIAPN+, que tá fazendo isso e quer participar deste negócio. Como essa parte da minha vida, ela é bastante relevante, ela é muito importante, ela se conecta com uma coisa que eu sempre quis fazer desde muito cedo, que é crescer o suficiente para poder criar um espaço para outras pessoas, para que a gente possa ter esse lugar onde a gente se encontra, se fortalece, cria essa comunidade, mas não fecha as porteiras, a gente se fortalece para o mundo. Eu comecei a deixar isso um pouquinho mais sério. Então hoje, para a gente discutir, que tema que a gente vai desfazer algumas crenças e conversar um pouco sobre? A gente vai falar sobre a realidade que é ser uma pessoa que cria conteúdo, sendo uma pessoa LGBT, que é a PN+, que cria conteúdo na internet, tá? Vamos falar de algumas realidades, principalmente de uma realidade mais internacional, e falar um pouco dessa força que existe, na importância que existe em ter comunidade quando você cria esse tipo de conteúdo, o que isso significa. E, enfim, eu já fiz isso na minha vida algumas vezes, já tentei fazer, tava lá, tive as minhas streams na Twitch e tudo mais, e cheguei à conclusão de que eu curto muito mais, apesar de adorar fazer uma palhaçada na câmera, né, afinal, senão não estaremos aqui, eu gosto muito de essa parte de organizar essa comunidade, é uma coisa que eu curto bastante. Mas, como vocês sabem, eu nunca faço isso sozinho, né, porque já chega já um branco microfone, então eu sempre trago mais alguém comigo para fazer essa conversa comigo. E hoje eu trouxe uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo de criação de conteúdo, que construiu muita coisa e tem uma puta de uma comunidade incrível, e portanto, mas eu não vou me alongar, vou deixar ela se apresentar. E portanto, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Diretamente de Portugal, Ivo, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo ao nosso palquinho de madeira da Pedagogia do Caos, que um dia será um palco maior. Muito obrigado por estar aqui. E fique à vontade para se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Palco Madeira não, é um trono. A minha cadeira Arrasou. gamer. Arrasou. Verdade, é isso mesmo, você tem razão. Olá a todos, eu sou o Ivo, a Ivo, sei lá, é qualquer coisa. Todos os pronomes funcionam. Mas em drag é mais a Ivo, não é? Eu sou feminina. Mulher. Uma mulher, né, gente? É isso, é uma mulher. Sou uma criadora de conteúdo de Portugal, jogo jogos desde criança, streamo, faço lives. Em Portugal nós dizemos streamar. Eu streamo, tu streamas. No Brasil também, no Brasil é streamar. A galera Pronto. fala streamar. Hoje em dia já dizem mais, eu faço lives. Então eu faço lives há cerca de 7 anos, mais de 7 anos agora, na Twitch, faço em inglês, mas não tenho problemas em falar em português também. E sim, tem sido a minha vida. Eu costumo dizer que streamar é quase ter uma segunda vida, mas muitas das vezes passa a ser a minha primeira vida. E tem sido a minha vida já há mais de 7 anos. E hoje eu estou aqui neste trono. Oi. Beleza. Boa. Bom, vamos lá então. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Sobre parece que a gente tem duas vidas. Eu tenho uma mentora e ela fala que a vida na internet é um conceito do kardecismo. Parece que a gente está desdobrado,
né? Parece que eu tenho uma vida na vida pessoal e tenho uma outra vida que sou eu vivendo numa vida online e a vida tá acontecendo lá. Se rolou algum chabu, é com essa pessoa que tá lá online, porque eu tô aqui, sei lá, no banheiro, sabe? Então é um negócio bem interessante essa vida meio doida que a gente vive, né? Uma persona e tudo mais. Mas enfim, Ivo, eu queria que você contasse, se você pudesse começar contando um pouco, talvez um pouco dessa trajetória, né? Como é que foi esse processo de criação de conteúdo para chegar onde você está até hoje e desafios que você viveu, história, coisas que você aprendeu, sabe assim, lições aprendidas, coisas que para você são importantes. Queria ouvir um pouco dessa trajetória. Hum, nossa, foi a maior aventura da minha vida. E eu nunca tive muitas, na verdade. Eu nunca tive muitas aventuras da minha vida. Tive algumas, mas esta acho que foi a maior e a mais significante porque foi a que definiu a minha vida até agora, não é? Agora que sou uma adulta, uma jovem adulta. Um, mas foram muitas batalhas, foi muito, 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 muito esforço. É um tipo de trabalho que não dá para colocar uma pausa, por exemplo. Um, eu desde que comecei, desde o primeiro dia que comecei a fazer lives no Twitch, que literalmente não parei. Eu literalmente não parei. Não houve sequer um momento em que eu pensei, isto não está a funcionar, vou dar uma pausa. Não. Eu, desde o primeiro dia que eu pensei, é isto que eu quero ser famosa. Eu quero ser famosa no Twitch. Eu tenho o que é necessário, eu tenho o que é preciso, vou conseguir. Então, eu nunca parei, mas é um trabalho que exige muito de nós, dia e noite. Temos que aprender 1000 ofícios. Não é só um entretenimento. No meu caso, eu sou uma entertainer, sempre me considerei uma entertainer. Eu gosto de fazer as pessoas rir. Foi quase por isso que eu comecei a streamar, porque gamer eu já era, interessado em streamar já era, mas o que uniu tudo isso era o facto de eu conseguir ter esse talento, digamos, fazer as pessoas rir, ser engraçada, entertainer. Mas foi isso que me fez começar a streamar. Desculpa, perdi-me um pouco. O que é que eu estava a dizer? Não tem problema. Vai lá. Como eu disse, eu falo muito e depois eu perco-me sempre. Fica tranquila, fica tranquila. Todos nós, quem faz isso sabe que a gente começa uma linha de raciocínio e pula em 3, porque a gente tá acostumado com o chat subindo, né? E as pessoas falando, aí você tá Totalmente. falando um negócio, alguém fala um outro negócio que não tem nada a ver, que você fala, nossa, deixa eu comentar nesse negócio. E aí você tava contando uma história triste do cachorro que foi Totalmente. atropelado do vizinho e você esqueceu. E aí a gente fala, nossa, menina, é verdade, né? E é sempre os nomes mais esdrúxulos, né? Tipo a calcinha da Ivo e tudo mais. Umas coisas assim, sabe? Nada. Pois é. Mas sim, como eu estava a dizer, é um trabalho que não dá para parar. Os 1000 ofícios. Eu aprendi a editar, eu aprendi a streamar, a manejar todos os equipamentos e mais alguns, softwares, edição. E quando eu comecei, eu trabalhava full-time também, no outro trabalho, ou seja, eu fazia streaming com um trabalho em cima. Um, e digamos que tive muitas noites mal dormidas, muito, muito tempo que eu passava no trabalho, eu só estava a pensar no streaming, porque era realmente o que eu queria fazer, era o meu sonho, era todo o Ivo estava investido no streaming e muito do Ivo cá fora não existia tanto já. Daí eu dizer, é uma segunda vida, porque não só nos envolvemos tanto no nosso canal, na nossa vida online, na nossa presença online, em ter a certeza que estamos lá e a construir, a estar presente no nosso canal, mas também é o sentido de comunidade. Nós fazemos um stream, por exemplo, uma live, conhecemos 2 streamers e ficamos curiosos. Vamos ver como são aqueles streamers. E passamos lá 1 hora a falar com ele. Depois vamos passar outra hora a falar com o outro. E ao fim de 1 ano, ao fim de 2 anos, já estamos a falar com 30, 40, 50 pessoas e de repente a nossa vida é o Twitch, é a comunidade online. E daí eu dizer, é literalmente uma segunda vida que às vezes toma ainda mais importância do que a nossa vida no mundo real, digamos. Perfeito. É muito interessante o que quando você fala dessa vida que toma espaço,
Eu tenho uma teoria, ou eu tenho uma percepção de que acontece. Tem um aspecto nosso como pessoas que somos da comunidade LGBT, que é a PN+, Uhum. a internet foi um marcador histórico muito importante para a gente encontrar a comunidade, para a gente encontrar uns aos outros, né? Para a gente não se sentir mais sozinho, para a gente ver que a gente não estava perdido nesse mundo e que a gente podia encontrar pessoas que passam por coisas como a gente, tudo mais. E é muito interessante porque eu sempre falo para todo mundo, eu tô fora hoje do mundo corporativo, ou seja, não trabalho mais em empresas efetivamente, eu tenho a minha empresa, faço consultorias e tudo mais. Então, eu sempre falo para todo mundo que as únicas pessoas que eu interajo que não fazem parte da comunidade LGBT são pessoas que eu trabalho só. Pessoas que trabalham no mundo corporativo, porque todo o resto, para não dizer que nenhuma, uma ou outra pessoa que eu interajo, que é uma pessoa que aí que consegue se demonstrar ser um pouquinho mais aliado, e aí eu já falo, bom, então venha você, porque aí é a cabecinha de quem organiza evento, né? Que eu já penso, tá bom, essa pessoa pode ser interessante, tem um perfil legal, boa, vai ser legal, deixa eu já trazer esse ser humano para, né? Vamos doutrinar aqui uma pessoa para ser mais, né, doutrinar no sentido da brincadeira, tá, pessoal? É para Sim. ser um pouco mais aliada. Então, eu vejo que muitos de nós, a gente acaba entrando na comunidade online, nessa vida online, porque acaba sendo um lugar seguro, né? Vira uma bolha um pouco. Porque ali a gente não precisa lidar com as dores que a gente lida fora, a gente não precisa lidar com as violências que a gente lida no trabalho, na vida pessoal, principalmente aquelas pessoas que têm lugares mais, enfim, vêm de lugares mais complexos, mais difíceis, mais de violência ali dentro de casa. E a gente consegue se expressar, né? Eu falo muito que a nossa comunidade se expressa pelos games, se expressa pelos jogos também, né? A galera que gosta de jogar videogame. A gente expressa aquilo que a gente quer ser no mundo através dos jogos. Ou, minimamente, a gente se permite experimentar aquilo que a gente quer ser no mundo através de um jogo, né? Porque o estereótipo é, o homem que é lá, que é viado, vai fazer o quê? Vai escolher um suporte, né? Um personagem suporte, vai escolher a pessoa que cura. Independentemente das questões sociais que tem por volta disso, são movimentos que a gente faz, às vezes, sem perceber, que são movimentos que vão dando pra gente identidade, que vão dando pra gente grupo, que vão dando pra gente uma coisa que a gente busca o tempo todo como ser humano, que é pertencimento. E aí o pertencimento nessa comunidade online ela é tão forte porque tem um aspecto também de eu não tô sendo visto de certa forma, né? É diferente das pessoas que botam a câmera na cara e vão embora, vamos aparecer e vamos ver, né? Que se coloca à disposição disso. Então, para mim, é muito interessante isso, e você falou muito sobre tudo que você teve que aprender para se tornar, para chegar onde você chegou, né? Em questão de todas as coisas que você aprendeu. Tem um aspecto que é streaming é uma forma de empreendedorismo, né? É uma forma de empreender, efetivamente. O seu negócio, o seu produto, o seu serviço é você. É o entretenimento que você traz, é as coisas que você faz, é um entretenimento um empreendedorismo que eu acho muito poderoso, mas ao mesmo tempo ele é muito duro, porque ele depende da sua personalidade. Ele passa por quem você é. Ele passa pelo que você Completamente. representa no mundo. E aí é uma relação com a rejeição, que é uma relação dolorida, porque a gente tem que estar muito preparado para não ser amado quando a gente vai fazer esse tipo de coisa. A gente tem que estar Nossa. muito preparado para não para não ser amado. A gente tem que estar preparado para não ser gostado, para conseguir sobreviver nesse tipo de coisa, porque o impacto ao contrário, né, ele é muito positivo, porque a gente acaba criando esses espaços onde as pessoas acabam se sentindo bem. Às vezes alguém tá tendo um dia ruim, chega em casa, vai assistir uma stream de alguém que gosta, e aí, putz, sei lá, fez uma palhaçada, né? Faz um evento, traz o quê? Uma freira, né? Faz um evento com uma freira, né? Cria um personagem que dá um surto, que é ótimo, que são surtos psicóticos que a gente precisa, são jeitos que eu acho muito, muito saudáveis da gente processar e lidar com tudo que dói, né? Com tudo que acontece. Pra gente dar aquela respirada e falar, ai, tá bom, aqui eu não preciso me preocupar, não. Que eu posso falar, ai, putz, bicha passada, que close, sem precisar ficar me preocupando tanto, né? Eu E concordo com isso tudo e, tens toda a razão em que quase nos tornamos numa bolha. Hum, Isso é bom e é mau, na verdade, por também um ponto em que tocaste, que é o temos que nos preparar para não ser amados. perfeito. Hum, e, as 2 coisas estão interligadas de uma maneira que nem fazes ideia. Quer dizer, sabes, mas muita gente não sabe. Hum, e eu faço lives há 7 anos, não é? Ou seja,
Durante 7 anos nós criamos uma rotina. Durante 2 anos nós criamos uma rotina. Durante 1 ano nós criamos uma rotina, não é? Uhum. Independentemente daquilo que estamos a fazer, seja do nosso dia a dia, seja no streaming. E criamos um público habitual, os regulars, que é o pessoal que vai sempre lá visitar todos os dias, ou quase todos os dias. E eu apresentando-me como eu me apresento, em drag, apesar de ser um homem cis, um, gay, muitas das pessoas que não entendem acham logo que, independentemente daquilo que eles acharem que eu sou ou que eu não sou, eles partem logo para o ódio, não é? E isso é uma das coisas que eu, às vezes, tipo, não quero dizer que já não estou habituado, mas é uma das coisas que eu já não dou tanta importância hoje em dia, porque no início era do género, meu Deus, esta pessoa odeia, mas porquê? Percebes? E não é que eu já não soubesse que eu irei contar com isso na internet, mas o choque é sempre um pouco. Nossa, eu estava aqui a divertir-me tanto, porque é que esta pessoa está a ser tão odiosa? E está toda a gente a divertir-se, tem aqui 10 ou 20 pessoas a divertir-se e veio esta só para me incomodar. Temos de nos preparar para não ser amados quando nós nos apresentamos publicamente na internet. Isso é um facto total. Independentemente do grupo, do tamanho do grupo que nós tenhamos, vai sempre haver uma ou duas, 20.000 pessoas que não vão entender, não vão gostar. E é aquela coisa, não é? Colocar-nos numa plataforma pública envolve muita coragem, mesmo. Eu muitas vezes não pensei nisso porque sou delusional mesmo. Eu sempre achei que era uma diva, que eu era a Beyoncé e que eu ia ser famosa. Pronto, é a Ponto, minha acabou. confiança, é a minha confiança, é a minha confiança, nem que seja ilusória, nem que seja mentira, não, é a minha confiança. Eu sempre acreditei em quem eu era. Então, esses trolls, que é o que nós nos chamamos, não é? Esses trolls que apareciam no meu canal e que diziam isto ou aquilo, eu sempre dei a volta à situação e sempre fiz isso, sempre usei, já estou a falar inglês, sempre Tem problema não. usei para o meu conteúdo, ou brincava com eles, ou fazia piada, para que as pessoas que me estivessem a ver também não se sentissem mal ou sentissem o fundo da piada, não é? Eu sempre mantive uma regra no meu canal que é uma coisa pessoal, a minha, mas é que ninguém no meu canal se iria sentir menos que os outros. Ninguém, mesmo. Independentemente do contexto, mas sempre que aparece um troll, eles vão estar ao mesmo nível de toda a gente. E os trolls não são mais que ninguém, só porque usam palavras que, sabes? Mas é Uhum. isso, é isso. Perfeito. Primeiro de tudo que assim, eu gosto muito quando você fala de eu tenho que acreditar em quem eu sou, né? Ou eu Uhum, acredito, eu sempre tive essa coisa meio. E eu sempre, na minha visão, tem algumas pessoas que pra mim, e esse foi uma visão que eu comecei a desenvolver muito esse ano, principalmente esses eventos que eu inventei de fazer, né? Que você inclusive participou de algumas palhaçadas que eu inventei, mas que me ajuda. Tem algumas pessoas que têm um aspecto nelas que é essa confiança que você chamou de delusional, eh, que ela é quase que ela é necessária para sustentabilidade. Ela é um lastro muito forte que a gente tem. Por quê? Porque é mais importante o que eu estou fazendo, o que eu faço, o que eu me coloco, essa briga que eu estou fazendo, os problemas que eu escolhi ter na minha vida, porque na real problema tem em tudo quanto é lugar. Isso para mim é mais importante do que o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, independentemente do quanto aquilo afeta ou não, mas é mais importante o conseguir, é mais importante esse continuar. E, e isso é uma coisa que para mim é muito poderosa. E no mundo do empreendedorismo, e aí abrangendo mais, isso é uma coisa que fica também e que precisa acontecer, a gente precisa acreditar muito na nossa ideia, né? Ninguém que trouxe revolução para o mundo, ninguém que trouxe inovação, ninguém que trouxe uma ideia boa, ninguém que trouxe essas coisas agradou todo mundo, né? Incomodou muita gente, trouxe muito barulho, fez muita confusão, né?
A gente tem um exemplo bem besta. A gente tem uma coisa no Brasil que é o 13º salário, né? Eu sei que em Portugal vai até o 14º, mas no Brasil a gente tem o 13º. E o 13º, quando ele foi implementado, anos atrás, nossa, mídias falando, não, essa é a pior decisão que o Brasil poderia ter. E hoje tá lá, segue a vida, faz parte, etc. E ninguém nunca conseguiu provar que era um problema. Na real, todo mundo tem. Então, toda vez que a gente traz uma novidade, quando drags começam a ficar com mais poder, quando a gente vê mais gente que começa a se interessar pela arte drag e se colocar e brincar com gênero e sair da caixinha do que a gente espera de uma pessoa, né, nas expectativas de gênero, expectativas de identidade, e começa a brincar com isso e começa a entender e se apresentar de formas diferentes, naturalmente causa incômodo, causa muito incômodo. E você começou num tempo onde isso ainda não era tão proliferado quanto é hoje, né? Assim, há 7 anos atrás, por mais que tivéssemos RuPaul's Drag Race e tudo mais, do ponto de vista de streaming, eram pouquíssima gente. No Brasil, eu gosto de usar o Brasil como referência, porque o Brasil, na minha visão, e pode ser só a visão minha, tá um pouquinho acima da comunidade internacional em questão de representatividade LGBT, assim, das pessoas que acessam, os lugares que as pessoas LGBT brasileiras, criadoras de conteúdo de games, acessam hoje, são muito maiores do que eu vejo na comunidade internacional, e a internacional mesmo, pelo menos, né, onde eu enxergo com mais frequência, que tende a ser, né, né, América do Norte, Europa, e ali um pedacinho da Ásia, ali, Austrália e Filipinas, então, e Nova Zelândia. Então, é interessante porque ainda mais nisso tem também esse aspecto a mais, né? Porque parte do trabalho de ser uma pessoa que cria conteúdo, a gente precisa pagar as contas, né? Quando a gente vai empreender, a gente ainda precisa pagar as contas, né? E essa é a parte que é difícil. Porque é onde a gente não pode deixar a motivação. E às vezes a nossa motivação é a gente e as pessoas que acreditam na gente. Porque a partir do momento que a gente passa de uns certos milestones, de umas certas conquistas, de repente, algumas pessoas começam a bater na nossa porta. Aí, de repente, algumas outras pessoas, porque você se torna uma pessoa mais interessante, né? E é meio que o jogo da coisa. É a coisa, é um negócio, a gente não pode levar isso pro pessoal. Porque do ponto de vista, né, quando você passa a chegar a um certo ponto ali, você ganha quase que um carimbo dizendo essa pessoa é foda, essa pessoa é boa, essa pessoa tem todo esse espaço, né? Então, isso que você traz do eu nunca deixei de acreditar em quem eu sou, eu acho que para mim do que eu enxergo e do que eu vejo é uma dos lastros mais importantes, assim, uma das bases mais importantes que a gente precisa ter, porque a gente precisa acreditar mais na gente mesmo, né? A gente precisa acreditar mais na gente mesmo quando essas coisas acontecem, do que os outros acreditam. Porque vai ter um monte de gente que vai falar pra você, falar, né, tive uma conversa com um cara que trabalhou comigo, contei do produto que eu tô fazendo. Ele, não sei não, se tem tanto espaço assim não, porque a galera não tá falando disso, não é uma pauta, né? Eu falo, cara, tá bom que não é uma pauta, mas, né, o mundo está adoecendo, como assim não é uma pauta? Então, a gente tem que meio que, né, essa sensação de nadar contra a maré, e tem uma coisa de quando a gente sai da poça e a gente entra no oceano, porque a gente cresce numa poça pequenininho, várias regras, as pessoas dizendo até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, e aí a gente chega num ponto da nossa vida onde a gente acha o oceano. E a parte boa do oceano é que sempre vai ter gente para assistir a gente. Tem muita gente nesse mundo. Vai ter gente interessada. Pode ser menos, pode ser mais, mas sempre vai ter gente interessada no que você faz, né? E, só que quando a gente chega no oceano é tudo muito confuso, né? Porque a gente passa um tempão tentando entender qual que é a minha perspectiva. Eu penso muito isso, eu converso muito isso com as pessoas que eu converso sobre criação de conteúdo, que eu vejo muita gente desistindo depois de um tempo, porque, na minha visão, existe uma falsa sensação de que criação de conteúdo é fácil. Existe uma falsa sensação de que criação de conteúdo é um negócio, um mundo incrível, e todo mundo vai assistir você a partir do momento que você ligou lá e pum, foi. E essa não é verdade. Tem algumas pessoas que conseguem crescer mais rápido porque elas já têm gente que segue em outro lugar, ou as pessoas que você vê são criadores de conteúdo que ralaram pra caramba pra chegar lá, né? Na maioria. Tendo algumas exceções que acabaram crescendo mais rápido. E eu sempre falo que essa perspectiva individual é o que falta em muita gente.
Porque a pergunta que eu sempre tento perguntar quando eu converso com pessoas sobre, putz, não sei para onde eu tô indo, o que que tá acontecendo, putz, não, tô meio cansado de fazer criação de conteúdo. A pergunta que eu sempre faço é por que que você faz esse negócio? Por que que criação de conteúdo é importante para você? Por que que é isso que você quer? Por que que você quer investir tempo nisso? Porque se essa resposta não tá bem respondida, em algum momento a pessoa vai parar. Em algum momento a pessoa vai desistir, Sem em algum dúvida. momento a pessoa vai cansar, ela pode até ter uma pausa para dar uma refletida, para observar, para pensar, e a gente passa por eras diferentes, isso acontece na vida inteira, né? O ser humano tende a mudar de carreira em 3 vezes na vida, mais ou menos. Então, é natural a gente ter mudança, que a gente é ser humano, mas se eu não tenho se eu não sei por que eu tô fazendo essa bagaça, porque é isso, o YouTube, por exemplo, youtubers, se a gente olhar youtubers como uma carreira, né, é uma carreira que tem 5% de sucesso. Que carreira num mundo que tem 95% de falha, né? É meio doido quando a gente olha e pensa nesse negócio. E, mas essa perspectiva individual, ela é muito importante. Ela é muito poderosa, porque ela sempre começa num nicho. E aí, só que depois essa perspectiva individual, ela acaba se proliferando e mais pessoas acabam gostando dessa perspectiva. E a coisa começa a tomar um tamanho maior, e aí começa a tomar um tamanho enorme, e as pessoas e vira uma comunidade muito grande, né. E eu gosto muito quando você fala que você transforma o ódio em humor, que eu acho que isso é poderosíssimo também. Bom, eu assisto suas lives, eu adoro quando um troll chega, né, parte de mim fala: "Eu gostaria muito", porque o jeito como você lida com eles é maravilhoso. Eu adoro, é muito engraçado. E ele porque desarma. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer, não tem o que falar. Vai falar o quê? Porque o objetivo dele é machucar, é fazer barulho, né? Aquela coisa, Uhum. hurt people, pessoas machucadas, né? Elas machucam os outros porque tem alguma coisa errada com elas. E a internet ajuda a gente né? A internet também funciona como esse lugar da linguagem agressiva. E a gente tornar isso pro humor, você falou uma coisa que é muito real. O, de certa forma, você é responsável por aquele espaço, né? Você é responsável pelo seu espaço. E quando você transforma o ódio no humor, você tá dizendo pra todo mundo que tá tudo bem. Você tá informando pra aquele grupo que te assiste que não vai dar certo. Não vai dar certo. Mesmo que apareça, não vai dar certo. Não vai ter impacto. Não vai mudar, não vai parar, não vai fazer nada. E pelo contrário, né? Atualmente, métrica de sucesso é quanto as pessoas dão hate no seu conteúdo, né? E aí, tá dando hate, perfeito. Então, o algoritmo Ver- tá crescendo. o Totalmente. algoritmo, o algoritmo tá me mandando pra gente que não sabe, né? Mas eu queria muito ouvir, assim, de você, Ivo, quais foram, nesse tempo vivido, quais foram as principais lições que você aprendeu? Entre o que você achava que era e o que você aprendeu que de verdade é, na sua experiência. Hum. Eu aprendi várias coisas, mas acho que a maior lição de todas foi extremamente pessoal e é confiar mais em mim e, é, bate um pouco com aquilo que tu disseste no início, aliás, ainda há pouco, e eu concordo, não me aconteceu a mim, mas de outra forma, que é o porquê que começaste a criar conteúdo, porquê que começaste isto tudo. Um, Visto que, para já, a lição que eu aprendi era confiar em mim e confiar na minha missão, porque é que eu comecei, que era ser a Beyoncé. Não, estou a brincar. Hum, Que era o meu sucesso, eu queria o meu sucesso, eu queria que isto funcionasse, eu queria que isto fosse a minha vida. Era essa a minha missão, era este, fazer isto o meu full time, fazer isto a minha vida. Pronto, é mesmo isso. Eu queria que isto fosse a minha carreira. Para já consegui, até agora. Mas durante muito tempo e também devido a eu ser portuguesa, um, não ser sequer americana, estar de certa forma isolada num país que também não é assim tão grande, mesmo na Europa, porque pessoas que vivem no UK ou na Alemanha, na França, na Espanha têm mais oportunidades muito mais oportunidades do que eu, todos nós portugueses aqui em Portugal. Um, mas eu tenho muita necessidade de vez em quando de validação, de
dizerem assim, nossa, uau, sabes? É um pensamento sei lá, dizer assim em voz alta parece parvo, parece estúpido, parece, ai meu Deus, ela só quer atenção, ou quer a validação dos outros. E de certa forma nem tenho assim, muita vergonha de falar nisso, porque muita gente no mundo precisa e procura validação de muita gente. E eu sempre procurei validação de pessoas que eu admirava. Um, e muitas das vezes fui aprendendo durante estes anos todos que às vezes a validação vem vazia, é um sentimento vazio. É levado de forma vazia e é recebido de forma vazia também. Parece muito importante no momento, mas depois não significa nada, na verdade. E o que isso me mostrou, o que isso me ensinou como pessoa é que eu tenho que lutar por mim e pelas pessoas que me admiram e não pelas pessoas que eu quero que me admirem, porque isso não me vai levar a lado nenhum. Então, desde o momento em que eu deixei de lutar pela admiração dos outros, e comecei a concentrar-me na admiração dos que eu tinha, foi quando a minha vida deu uma volta de 180 graus e isto começou realmente a funcionar, porque eu deixei de pensar no que os outros pensavam, e comecei a dedicar-me realmente em, em fazer bom conteúdo, que era o que eu já fazia, to be honest, mas sabes, há muitas inseguranças, tem muitos layers, tem muitas camadas que, que, que podem dificultar esta aventura. E eu sei que essas dificuldades, essas camadas me dificultaram muito. O facto de eu ser portuguesa, do meu inglês se calhar não ser perfeito, de ser uma drag queen, de ser inseguro como rapaz também, de não ter uma imagem, sabes, apelativa à grande massa. Se calhar até tenho, mas sabes, são inseguranças que estão tatuadas no meu ser e essas coisas todas me dificultaram muito e tive que ultrapassar. Não quer dizer que eu as tenha ultrapassado completamente, elas vêm de vez em quando e às vezes ainda procuro certas coisas, mas e levam-me abaixo muitas vezes. Mas tenho que me lembrar que sou eu a lutar por mim, assim como os outros estão a lutar por eles também. Mesmo que eles tenham tido mais facilidade ou menos facilidade em chegar onde chegaram, eles também passaram as dificuldades deles, eles têm a vida deles, as dificuldades deles são diferentes das minhas, todos nós temos aventuras diferentes e vai bater àquele ponto inicial. Eu tenho de acreditar em mim e eu acredito muito mesmo em mim, mesmo muito em mim. Mesmo nos meus pontos baixos, eu acredito mais em mim do que qualquer outra pessoa. E Perfeito. então, essa foi a maior lição mesmo de vida. É deixar de olhar assim tanto para como dizem na América, sabes, o quintal do lado é mais verde, ou sei lá, a Sei. relva do outro lado é mais verde. Sei. Não, a minha é verdíssima, está Uhum. saudávelzíssima. Perfeito, excelente. Você falou uma coisa que é muito poderosa e eu queria repetir aqui. Você falou que você entendeu que a validação, ela chega, mas quando ela chega, ela é vazia. Ela vem vazia e ela deixa a gente vazio. Eu acho isso de um poder muito grande. Por quê? Validação, essa sensação de validação, é ela faz parte da nossa vida um pouco, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente, né, somos seres sociais e tem ali um nível, né, de validação, de pessoas que, como você mesmo disse, né, que são importantes, que você respeita e que, putz, seria muito legal ter essa perspectiva. Mas quando você diz a validação, ela me traz um vazio, é interessante porque esse vazio, na minha perspectiva, é porque essa validação, ela não é uma constante, né, ela não é uma coisa sustentada, ela é um negócio que alguém viu você naquele período, aquela foto específica, aquele momento e falou: "Nossa, que legal isso, poxa, essa pessoa que me viu, que eu respeito, curte meu conteúdo". E você disse: "Então, eu prefiro lutar pelas pessoas por mim e por quem eu admiro, por quem me admira". Eu acho isso de um poder tão grande, porque essas validações dessas pessoas que a gente admira,
eu tenho a seguinte visão: elas são poderosas, elas são importantes em 2 cenários. Primeiro, usar aquilo como, putz, que legal, usar aquilo, sabe assim, como combustível para eu seguir em frente. E no segundo ponto, tem algumas pessoas que a gente admira que são um pouco mais generosas e que levam a gente junto, que botam a gente debaixo da asa, sabe? Que acabam virando pessoas que acabam tendo momentos, sendo pessoas mentoras na nossa vida e que acabam trazendo a gente junto, né? E para mim, essa forma de validação, se eu posso chamar assim, eu acho poderosa, porque principalmente nesse lugar. A vida drag é muito parecida, tem um caminho muito parecido hoje, né? Com isso que você descreve, porque você tá descobrindo tudo, às vezes você tem uma família drag que te monta, te ajuda a entender quando você cresce desse jeito. Hoje em dia, muita gente na internet, mas naturalmente as pessoas vão se encontrando e vão se ajudando e criam ali suas pequenas famílias, né, para poder viver nesse negócio. A criação de conteúdo não é tão diferente. E eu acho que isso é muito poderoso, porque eu concordo com você. Às vezes a gente pode deixar essas nossas inseguranças travarem a gente. Eu, por muito tempo, tinha muita raiva do mundo. Muita raiva. Nossa, como eu fiquei bravo nos primeiros momentos, porque eu saí do mundo corporativo porque eu passei por um layoff, né? Eu fui desligado da empresa que eu tava. E eu tava num país novo, estou aqui no Reino Unido, né? Falei, agora, o que eu faço da minha vida, né? Tentando entrar nesse inferno, neste mercado de trabalho que eu não conheço ninguém. E o comportamento britânico, social, ele é mais bolha fechada, é difícil no mercado de trabalho mais formal, ter a entrada de alguém que não é britânico ou americano, enfim, toda essa galera que fala inglês, né, desses países que vem dessa colonização britânica. É difícil deles não olharem, deles abrirem espaço. E eu lembro que eu ficava com muita raiva, ficava muito chateado, porque eu falava, cara, por que será que eu não tô conseguindo? É porque eu sou imigrante? É porque eu sou latino? É porque eu sou gay? É porque eu sou neurodivergente? Então, por muito tempo, eu tinha muita raiva. Muita raiva. Todas as vezes que eu tentei fazer, que eu tentei criar conteúdo, mesma coisa. Raiva. Puto. Que injusto. O mundo é injusto. Que droga de mundo injusto, sabe? Esta pessoa tem um espaço maior. Esta pessoa. E essa é a parte que, pra mim, que foi outro aprendizado, principalmente do ponto de vista dessas inseguranças, que eu concordo. Elas, elas nunca vão embora, a gente aprende a lidar melhor com elas, né? A gente aprende a silenciar essas vozes, a gente aprende a dar um espacinho pra elas. E você falou uma outra coisa que é, pra mim, a grande chave de tudo isso que a gente quer fazer sozinho. Seja criação de conteúdo, seja para uma empresa, seja lá o que for, que é cada um tá seguindo o seu caminho. Algumas pessoas vão ter menos barreiras por causa de privilégio, por quem elas são. Porque ela é mais atraente, porque é branco, porque é homem, porque é americano, porque é britânico, principalmente nesse ambiente internacional. Então sempre vai ter gente que vai ter mais privilégio, mas sempre vai ter gente que vai ter menos privilégio que a gente, vão ter menos oportunidades. E esse negócio de cada um vai seguir o seu caminho, isso funciona para todo mundo, né? E essa é a parte quando a gente começa a relaxar um pouco nesse dia a dia intenso, que é querer fazer o seu espaço de criação de conteúdo dar certo, e quando o seu espaço de conteúdo começa a dar certo, como é que você mantém, como é que você sustenta, como é que você cresce. E esse caminho, e esse processo de eu sigo o meu próprio caminho, eu entendo que essa é a minha jornada, fica mais fácil de entender que sempre vai ser complementar. Todas as vezes que eu vejo alguém fazendo alguma coisa de segurança psicológica, saúde mental no trabalho, antes eu ficava incomodado, eu falava, caraca, que merda, perdi espaço. Mas na verdade, não. Por 2 razões. Primeiro, a minha perspectiva é muito única sobre o tema. Eu tenho uma perspectiva específica. E tem uma questão mais importante que é o tema ser falado. A gente tem um mundo em adoecimento. Então, quanto mais gente falar do assunto, melhor. Né? Muito melhor. Quanto mais gente falar desse negócio. Então, da mesma forma, streaming. Poxa, mas essa pessoa tá ganhando espaço. Quanto mais gente a gente tiver, melhor. Quanto mais gente a gente tiver ali, tendo espaço, tendo uma voz, melhor. Porque o volume faz a força. O que eu ensino muito nos treinamentos que eu dou, principalmente de diversidade, quando eu vou numas empresas grandes que eu vou para ensinar sobre como que a gente, como RH, muda a cultura dessa organização, como é que eu
como é que eu convenço essa liderança de que precisa contratar mais diversidade e por aí vai. Eu ensino para eles o seguinte, duas coisas. Eu ensino a pedagogia do cavalo de Troia, né? Você vai com uma roupagem, né, com um jeitinho que essa pessoa quer ouvir, aí você entrou, minha filha, abre o cavalo de Troia, mudou tudo. Mas se já tá lá dentro, né, você já convenceu. Mas também tem uma coisa, se a gente fizer um negocinho, cada um faz um pouquinho, né, a mudança vem em onda, é gigantesca como a coisa muda, se cada um faz um pouquinho disso, né? Então, Uhum. essa briga que a gente tem com a gente mesmo, porque no final ela sempre vai ser uma briga comigo mesmo, né? Do quanto eu sei lidar com a injustiça do mundo, do quanto eu sei lidar com a frustração do mundo, do quanto eu sei lidar com os meus sentimentos de inveja quando eles aparecem. Quando eu vejo alguém que começou comigo e decolou muito mais rápido que eu. Puta merda. E aí eu trago isso pra mim. E penso, será que isso é uma reflexão de quem eu sou? Será que isso é uma reflexão do meu valor como pessoa, do meu valor como, né, e tudo mais? E na real não é, mas passa a ser a depender da reação que você tem a esse movimento, né? Uhum. A reação que se tem a essas coisas. Porque a única coisa que a gente controla nesse mundo são as nossas reações. E aí eu aproveito esse momento para falar do segundo ponto, que aí o que é de comunidade, Ivo. Você tem uma comunidade grande, você tem uma galera que tá lá te assistindo, que para efeitos de streaming é assim, é bastante gente, né? Eu pessoalmente gosto sempre de lembrar todo mundo que né, quando você tá ali 100, 200 pessoas te assistindo, 300, dependendo do dia, do jogo, etc. É bastante gente, né, que tá ali te vendo, tá ali acompanhando. Como é que e também no seu período de construção e chegada no lugar onde você tá, como é que foi qual foi o papel de comunidade? Comunidade mesmo, dentro da nossa comunidade, como que você enxerga? Qual que é a sua perspectiva sobre comunidade? No sentido de como criadora de conteúdo, enfim, como é que você enxerga esse papel desse grupo? Então, quando eu comecei a fazer live, eu pensei assim: eu sou engraçado, vou fazer as pessoas rir. Esse era o meu objetivo, era chegar. Tanto que quando eu comecei a minha stream, não era como o Ivo, era como Beyoncé Plays, literalmente. A minha personagem, eu fazia uma impersonação de quem eu acharia que a Beyoncé seria, que era uma diva total. E pronto, esse era o meu objetivo. E depois, passado uns meses, eu pensei assim: opá, às vezes gostava de falar com as pessoas, às vezes gostava de ter conversas importantes, às vezes gostava de não estar sempre em diva mode e gostava de ter uma conversa normal. Gostava de, sei lá, chamar uma pessoa nas DMs e dizer olá, tudo bem, e jogar um jogo. Então comecei a pensar, talvez será este o momento em que eu vou deixar a minha personagem para trás e vou-me apresentar como Ivo. Um, Acho que foi aí, nesse momento, logo nos primeiros meses da minha carreira de streaming, que eu apercebi-me logo o poder da comunidade. Que assim, eu era, pronto, eu era uma entertainer já, nata, fazia muita gente rir e toda a gente gostava de mim. Ah, na altura eu tinha para aí 5, 10 viewers, tá bom? Não é tipo toda a gente, o Twitch inteiro. Não, era tipo 5, 10 pessoas, ok? Mas sim, mas tinha muita gente já que me conhecia dentro da pequena comunidade que existia no Twitch ainda há 7 anos atrás. Mas faltava muito a comunidade, a aproximação, criar um elo. E quando eu me apresentei como Ivo, quando eu comecei a fazer drag com a Miss Cookie Dough, eu aí comecei a entender, e quando eu persegui com essa aventura, eu começava a receber mensagens e tipo, as pessoas começavam a falar no canal, no chat, a dizer: meu Deus, és tão forte, és tão isto, inspiras-me imenso, eu também quero começar a fazer drag. Eu comecei a ganhar certos superpoderes que eu já tinha, mas que agora eram meus, porque antes era de uma personagem, mas agora eram meus. Era a minha voz, era o que eu estava a fazer, era um poder super especial. E tudo o que eu fazia em stream, apresentar-me em drag, falar mal para os trolls, brincar, criar um ambiente em que éramos todos iguais. Eu era a diva, claro, a rainha. Mas sabes, era tipo, eu apercebi-me que a minha presença no espaço, no mundo, aqui, seja online, seja IRL, seja onde eu existir,
no frigorífico, na televisão, onde eu existir naquele momento, eu significo muito mais do que só uma pessoa a fazer as pessoas rir. Sim, esse é o meu objetivo principal, mas tudo o que vem para além disso é muito mais importante. É eu ser uma presença LGBT pública, a apresentar-me como eu apresento, sem medos de ser quem eu sou. Eu sou muito transparente, falo de muitas coisas da minha vida mental, mais pessoal, se calhar deixa assim um bocadinho mais à parte, às vezes já abro-me um bocadinho, mas falo muito sobre as minhas inseguranças, sabe? Falo muito sobre quem eu sou, como é que eu lido com a criação de conteúdo. Eu falo muito sobre essas coisas em stream, muito abertamente. E acho que abrir às vezes essa porta para o meu público dá a conhecer quem eu realmente sou e cria um elo de comunidade e também um safe space, um espaço seguro para as pessoas perceberem o Ivo não é só uma louca de peruca, Um um gay de gato de peruca peruca. completamente esquizofrênico na internet, exatamente. Sim, para além disso, Além disso, além disso, também é, sim, mas é um pouco. Eu percebi-me que a minha missão era uma coisa, mas tornou-se muito mais complexa que isso. E não falo isto para me gabar ou para dizer que eu sou melhor que outras pessoas. Não. É só realizações, realizações as in, coisas que eu me fui apercebendo durante o tempo que não quer dizer que eu faça disso a minha missão. Não, eu não considero uma ativista, por exemplo, mas só a minha presença pública já faz muitas pessoas pelo mundo inteiro acreditarem nelas próprias. E para mim, isso é o meu sentido de comunidade. Não só isso, existe o meu sentido de comunidade para com o meu público e depois existe o sentido de comunidade para com outros streamers. Aí é outra coisa distinta, mas é quase como colegas de trabalho. uhum, Mas quando eu falo comunidade, para mim, falo com as pessoas que me assistem, que estão lá pela família que eu fui criando durante estes anos. perfeito. É, é muito poderoso isso que você fala, porque no mundo de hoje, da maneira como as coisas são estruturadas na nossa sociedade, só da gente cuidar da nossa saúde já é quase que um ato político. Cuidar da nossa saúde, cuidar da gente é um ato político, né? Na minha percepção, na minha visão. Cuidar da nossa saúde mental é um ato político. Viver para qualquer pessoa que faz parte, que tem algum marcador social, né? Que faz parte de algum grupo subrepresentado, para qualquer pessoa, viver é um ato político. Então, quando você fala, minha presença, ela tem muito poder, sempre vai ter. Principalmente nos espaços que você já conquistou até agora, né? Embaixadora da Twitch, né? De ser Fog Whisperer do DBD, uma pessoa de Portugal ser Fog Whisperer de DBD, então você começa dizendo, veja, eu como uma pessoa de Portugal, portanto, tenho provavelmente um pouco menos de oportunidades, mas ao mesmo tempo, você lutou, brigou e conseguiu, né? Você chegou nesses lugares, ganhou as suas coisas, deu os seus pulos, jogou o jogo, que é uma coisa que eu falo bastante para todo mundo, a importância de quem tem que jogar o jogo. E as pessoas falam, cara, mas será que não é tão genuíno? Às vezes a gente não é tão genuíno e tá tudo bem, faz parte da vida a gente fazer algumas coisas nesse sentido. E por outro lado, a comunidade, você fala, né, ela dá força, e para mim foi um pouco do que eu aprendi na minha vida. Comunidade, a gente naturalmente se ajuda. A gente, se tem alguma coisa acontecendo, né, a gente, né, tira uma com a cara do outro, shady e tudo mais. Mas por outro lado, se tem alguma coisa acontecendo, a gente vai se ajudar, a gente pode é um lugar ali onde as pessoas encontram esse escape das dores e os incômodos da vida e começam a se sentir e se ver, né? E aí, quantas pessoas eu imagino em Portugal que começaram a streamar depois que viram todas as pessoas que estavam streamando, que viram o sucesso que você conseguiu, onde você tá hoje. Porque, gente, pagar as próprias contas com criação de conteúdo não é fácil, não, tá? Não é um negócio assim, ai, comecei, larguei. Não, é um negócio que demora pra cacete. Então, só o fato de estar nesse momento já é um negócio, assim, que é muito poderoso. Então, claro que, naturalmente, a gente inspira outras pessoas quando você vai chegando nesse lugar. E é legal porque inspira de um lugar seguro. E você fala de uma coisa que, pra mim, é a coisa mais poderosa que uma comunidade pode fazer,
quando você não desiste, quando você mostra a sua vulnerabilidade, quando você mostra as dificuldades que você tem, quando você fala do que você passa, né? Não só da parte boa, dos sucessos e das coisas, né? De aparecer lá com um dos clipes jogando Outlast Trials no game show ano passado, né? Todo mundo entrou, quase teve uma síncope, eu quase comecei a chorar, foi uma loucura. Porque é muito poderoso, sabe? Porque quando a gente vê uma pessoa, e aí, com todo respeito das pessoas são americanas e britânicas, que não é essa pessoa que a gente sempre vê, que geralmente é uma pessoa americana, é uma pessoa britânica, uma drag dos Estados Unidos, etc e tal, é uma sensação que enche e fala, cara, que bom, sabe assim? Dá essa sensação de dá pra chegar lá. E isso é muito poderoso. Mas não só isso, é de fortalecer pra chegar lá. Porque você falou, a gente cria lá no começo, a gente falou sobre a gente acaba vivendo nessa bolha que é bom e ruim. E eu concordo, porque a pior coisa que a gente pode fazer é se fechar na bolha e não sair da bolha nunca mais. Porque o mundo não existe dentro da nossa bolha. Em algum momento a gente vai ter que interagir com o mundo. E a comunidade, pra mim, também acaba naturalmente sendo esse lugar onde a gente se fortalece e ganha ferramentas e ganha formas de falar, inclusive, sabe? O nosso deboche, quantas vezes será que o deboche que a gente tem, né? A forma como você lida com trolls, a forma como você. Quando você quer fazer a galera dar risada, debochada e tal. Quando será que isso não deu força pra alguém, sim, para alguém, sabe, assim, respirar e falar, não, realmente, é isso aí. Vamos fazer, dá certo. É foda, mas dá certo. É difícil, mas dá certo. Então, essas coisas, assim, que são super importantes. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas também, que é muito importante a gente brigar pelo nosso espaço. É muito importante a gente reclamar quando as coisas não fazem sentido. É muito importante a gente dizer, gente, esse negócio aqui é meio ruim, né? Esse negócio aqui não foi muito legal. Hoje não acertamos nessa situação. Né? Seja através de cancelamentos e tudo mais. Mas eu sou a favor do seguinte: faça algo além disso, né? Porque na minha visão, por mais que as pessoas que estão em criação de conteúdo falam, putz, eu tô realizando meu sonho porque pra mim é fazer dar risada, isso é poderoso. Qualquer lugar que a gente ocupa é muito poderoso. Ele tem seu valor, ele tem sua necessidade. O entretenimento existe desde que o mundo é mundo. O ser humano precisa se entreter, faz parte do processo psicológico do ser humano se entreter. A criança se comunica o seu interno através do entretenimento, através da brincadeira. E a gente, como ser humano, a gente cresce, vira adulto e começa também a fazer isso de outras formas, né? O sexo, se não, ele é também uma forma de brincar do adulto, né? Porque efetivamente, do ponto de vista biológico, é uma coisa, do ponto de vista como ação, é uma forma da gente experienciar várias coisas, ressignificar várias coisas do ponto de vista psicológico. Então, o entretenimento é importante. O entretenimento ele tem poder. O entretenimento é pra onde toda essa galera que tá cheia da grana vai e paga horrores pra ser entretido por alguém fazendo alguma coisa, né? Porque é uma coisa que retroalimenta, que relaxa, que dá uma tranquilidade, que nos deixa feliz, que traz uma mensagem, que me faz me sentir ser visto, né? Olhado. Então, eu acho poderosíssimo e a gente acaba criando esses cantinhos no mundo meio doidos, né? Esses cantinhos que tem as piadas internas, que falam das coisas que a gente fala na stream e que ninguém entende, às vezes, e aí você fala, cara, com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou falar da Ivo que faz a Sister Gaker de tempos em tempos, e começa a girar na cadeira, e começa a ler tarô, perguntando, você quer o número esquerda ou o número direita? Que pra mim é excelente, e aí você começa a falar, gente, eu não falo com quem é Tier 1, eu só falo com quem é Tier 2. Olha, o grito que eu dou é ótimo, porque a gente vai desenvolvendo esses personagens, né? Nas nossas streams, que é muito legal. E tira a galera do momento de bad mesmo também. E dá pra você experimentar várias coisas, né? Dá pra você experimentar partes suas através de um personagem, porque tem um personagem, então você consegue, né? Todo mundo ali sabe que a gente tá brincando através de um personagem. Enfim. Bom, tendo falado tudo isso, Ivo, passo a palavra para você. Considerações finais, perguntas, dúvidas, não, né? Perguntas, dúvidas, considerações finais, algo que você gostaria de deixar registrado nos autos da pedagogia do caos. Olha, gostei muito de ouvir falar sobre, tipo, a quebrar tudo o que eu disse e as tuas interpretações de tudo e mais alguma coisa. É super engraçado
que só de uma frase que eu diga, tu consegues fazer todo um filme. Eu amo. Hum, Porque tudo é muito mais profundo do que aquilo que nós dizemos. E então eu amei. Bom trabalho. muito Clap in the obrigada, muito chat. Clap in obrigada. the chat. Muito For obrigada, obrigada. Renato Obrigada, Brasil. Herman. Obrigada, Brasil. Obrigada, viu? Obrigada, Europa. Um beijo. Ai, gente, olha, não sei, perguntas, não sei. Eu adoro streamar, adoro este mundo, é muito difícil. Falaste de muitos pontos que eu concordo, de pessoas a desistir. Quantas pessoas não desistiram já de streamar porque é uma coisa mesmo muito difícil de seguir? Não é fácil. Eu decidi o caminho mais difícil possível que vocês podem imaginar de fazer stream, que não só tenho que chegar a casa, tenho que acordar, tomar banho, mas tenho que passar 2 ou 3 horas a fazer make-up só para Exato. colocar o botão de get ready. E depois eu acabo a make-up e digo assim: nossa, que feia que eu estou hoje. Que foi o que aconteceu hoje, quando eu acabei esta make-up para estar aqui. E Ó, depois vi-me para assim que na você tá câmara. maravilhosa, tá? Eu vi Ó, assim na bela. câmara e... Ai, socorro, calma. Bela, bonita. É isso, né, querida? É isso. Venha, você não pode perder. Eu estarei belíssima, toda montada. Você não pode perder. Exatamente. Verdade. E olha, eu só quero agradecer ao Brasil, sinceramente, ao Brasil, pois a grande parte da minha vida foi na internet. E aí desde 2011, 12 que eu estava muito envolvido nos Facebooks, envolvido como espectador em grupos de Facebook brasileiros no LDRV, deves conhecer talvez, não sei, no Uhum, LDRV. claro, claro que conheço, claro. E Né? Um dos eu famosos. aprendi muitas, muitas, muitas coisas, sobre LGBT, sobre vidas, não binárias, sobre não só sobre a minha vidinha pequeníssima como um gay branco, mas como todas as outras pessoas que vivem também, que eu não fazia a menor ideia, porque a minha vida era em Portugal, sempre foi em Portugal, perto de Lisboa, então era uma vida muito limitada. E foi através da internet e do Brasil que eu comecei a descobrir todo esse mundo. Foi através da internet e do Brasil que eu descobri a Samira Close. Foi através da internet que a Samira Close inspirou-me imenso para começar a streamar e para todo o poder dela. Assim como tu disseste que eu inspiro as outras pessoas, eu sei que eu inspiro. Mas antes de eu poder dar essa voz às pessoas, deram-me essa voz a mim. Pessoas como a Casey Tron na América, pessoas como a Samira Close no Brasil. Um, eu olhava para elas e pensava, nossa, que divertidas, nossa, que elas dizem tudo o que querem, nossa, que elas pisam o pé e são donas do espaço, não vem ninguém, não vem ninguém dizer nada, ninguém diz nada que possa tremer elas, nada. E eu inspirei, ganhei muita força daí. Eu acho que sempre tive essa força dentro de mim, mas eu precisava de ouvir alguém primeiro a dizer: é ok, está tudo bem, força. Então, obrigado, Brasil. A sério. Obrigado, brasileiros. Obrigado, Brasil. Pois é, por acaso, eu acho que eu já te contei isso. A primeira vez que eu te achei na internet foi quando eu morava no Brasil ainda. Anos atrás, anos e anos e anos atrás. Anos atrás. Eu nem lembro o nome da sua Nossa. conta. Mas você jogava League of Legends na época. Era Main Evil. Era Era meio. Main. Eu não lembro quando que era, mas era assim há muitos anos atrás. E eu lembro que você tava jogando. Eu lembro que você jogava League of Legends e eu lembro que você streamava. Olha só a memória, o que eu lembrei. Eu lembro que você streamava de um Força. quarto. E eu Era o acho meu que carro. na época você já tava com o Louis. E aí você. Eu Sim, lembro que ele ficava do seu lado. E você streamava em português, inclusive, se eu não me engano. sim. Se eu não tô. Streamava. Acho que Era streamava. meio, né? Sim, tentei streamar em português durante um pouquinho, mas vi logo que não dava. É, não, gente, streamar, gente, contar um negócio pra vocês. Streamar em português tem, né, porque a galera que deu certo, deu muito certo e o resto da galera tá penando, né, é difícil. Streamar em português é complexo, é 8 ou 80 no que eu vejo. Aqui em Portugal é. Aliás, eu comecei. Desculpa estar a alongar, mas já Mas fica estamos a tranquila. alongar mesmo. Eu streamo há 7 anos, não é? Há 7 anos Uhum. atrás era literalmente impossível. Tipo, eu podia querer streamar em português, podia streamar em português, mas eu ainda estaria hoje com 5 viewers e 10 deles seriam haters. Xingando você, né, em drag.
Pois é. basicamente. Pois é, não faz sentido. É isso, porque é cultural do país, né? No Brasil, como a gente tem uma cultura dentro do próprio país disso, a cultura cresceu, como você falou, Samira Close, nomes Uhum. que levaram essa cultura de streaming cada vez mais. Muito das gírias que a gente tem hoje já um pouco mais proliferado, mas muitas delas surgindo desse mundo dos games. Gírias que, enfim, que Sim, acabam sim. tomando sei o quê. Ah, isso é de milhões, isso surgiu, né, numa stream de uma streamer, né? Então é coisas que surgem desse lugar. Estados Unidos também, e eu entendo a vontade de você fazer inglês, por quê? E eu concordo, porque quando eu comecei a fazer a minha criação de conteúdo, nos tempos que eu tentava ser streamer, e descobri que não é pra mim, porque eu, né, falando daquele porquê, o meu porquê não tá em eu ser famoso, mas o meu porquê tá em eu conseguir um espaço para ser palco pros outros, né, pra conectar, ser palco, incubar, né, ser tipo, por aqui você começa, aqui você conecta, vai lá, fazer essa coisa meio do caminho, né? Então, quando eu comecei a fazer inglês, eu tinha muito mais liberdade para jogar jogos diferentes, porque aí também tem o ônus, né, de fazer stream em Uhum. português, porque você tem que jogar um certo tanto de jogos. Se você quer streamar alguns outros jogos, tipo o jogo da Nintendo, alguma coisa assim, provavelmente você vai ter muito menos gente te assistindo, porque a capacidade, o poder de compra do brasileiro em geral para games é muito baixo. Então, a maioria da galera vai jogar League of Legends, né? Vai jogar na época de Samira Free Fire e vai acabar, né, Sim. tem os seus riscos e os seus perigos, que também está recentemente dando uma mudadinha, né? Porque aí essas streamers grandes estão jogando outros jogos, então a coisa dá uma mudada que é ótimo. Mas eu entendo o seu ponto mesmo. O streamar em inglês, ele é mais poderoso e ao mesmo tempo, essa é a parte que pra mim foi uma grande revelação quando eu comecei a interagir mais com o mundo internacional, que é quando eu olho as maiores pessoas que streamam, dificilmente você tem uma pessoa LGBT, sabe assim? Então, sabe, abertamente queer, bem claramente, seja porque é drag, seja lá como for, dificilmente você tem uma pessoa que é abertamente LGBT com um tanto grande, a não ser que ela tenha crescido de uma outra forma, como tem uma outra exceção, outra, como por exemplo Austin Show, que tem, sei lá, faz seus programas, anda nesse círculo de streamers famosérrimos e tal, mas em geral, é muito difícil. É muito difícil. Isso pra mim me chamou muito a atenção quando eu comecei a interagir nesse mundo. Eu falei, gente, cadê a galera que tem 2.000, 3.000, 5.000, né? Consistentemente 800, Não 900. existe. É muito pouco. É muito pouco. E Tens a Granny, que é talvez a maior faz sentido. A Granny tem bastante gente, é LGBT, verdade. porém é uma personagem, porém É. não fala de assuntos políticos, não se apresenta como pessoa LGBT, não se, é uma personagem, é uma vozinha. Tens o Austin Show, mas que já desde quase há Já 10 desde o anos que começo. ele está num grupo de amigos completamente numa escala que eu ou todos os meus outros peers, os meus outros colegas nunca verão sequer um terço daquilo que ele alguma vez vai conseguir atingir, que ele já atingiu, nós nunca vamos conseguir atingir. Nunca digo nunca, mas é Se uma depender de perspectiva muito mim, se realista. depender de mim e das ideias que eu quero ter, isso vai mudar. Mas isso é Oh! futuro. Oh! É porque porque da mesma forma como você falou que você não deixa de acreditar em você, eu sou mais ambicioso do que a minha saúde aguenta. Então eu vou atrás. Eu vou fazer. Entendeu? E é É isso que isso a gente tem mesmo. que fazer. Senão a gente para. E a questão de falar em português e inglês, hoje em dia eu acho que já existe mais um público, cá em Portugal especificamente, acho que já existe mais um pouquinho de um público para pessoas como nós, talvez. E todos Talvez. se conhecem. Cadeira. Quase, praticamente. Eu tentei começar com uma iniciativa, criar uma equipa só portuguesa de streamers portugueses, infelizmente não deu resultado, porque infelizmente ainda temos muitos valores diferentes uns dos outros e há coisas que não dá para dar mão e não dá para compactuar também, Uhum. infelizmente. E certos dias eu penso assim, nossa, eu gostava muito de falar português, gostava muito de streamar e gostava muito de criar conteúdo para o meu país, gostava muito que as pessoas vissem o que eu faço. E, por exemplo, já fui convidado para entrevistas, já fui convidado para programas, já estive presente, eu mesmo, corpo e alma, em drag, full, montada. Inclusive, neste sábado fui convidado oficial do Lisboa Games Week, que é um evento enorme de gaming, e sou convidado oficial. Eu estou numa lista com
celebridades e mini celebridades portuguesas e estou lá eu lá no meio, Evo, e eu fico, nossa, o que é que eu estou aqui a fazer? Ninguém me conhece. Mas lá está, é por eu primeiramente criar conteúdo em inglês, pouquíssima gente me conhece cá, mesmo sendo embaixadora de Twitch, quase ninguém sabe, tirando alguns streamers tops de Portugal que sabem o meu nome. Alguns deles até me respeitam e tudo, são muito simpáticos para mim e tudo, mas no na grande picture, in the big picture, eu não sou ninguém aqui em Portugal. Mas pode ser que isso mude um dia, espero que mude. Hoje em dia já temos outros criadores de conteúdo, não são de Twitch streamers, mas estão a criar conteúdos por TikTok. São drag queens, são pessoas muito abertas, muito acessíveis também, criam conteúdos muito mais acessíveis a um público maior. Eu espero que pouco a pouco mude e que pessoas como estou a falar especificamente da Sinceramente, que é uma drag queen portuguesa que anda por aí em Portugal a falar com as pessoas, é muito engraçada, mas pessoas como ela inspirem pessoas cá em Portugal, como eu inspiro pessoas pelo mundo de uma forma mais digital. Perfeito. Mas sim, talvez um dia crie mais conteúdo em português, quem sabe? Mas é isso, eu acho que é aquela coisa, né, nunca diga nunca, e porque a partir do momento que a gente chega, quanto mais validado a gente é por esse mundo, nesse momento de criação de conteúdo, quanto mais validado a gente é, mais as pessoas mais fácil a gente vai tendo esses acessos, e mais acesso a gente vai tendo, e mais acesso a gente vai tendo, e mais pessoas vão chamando a gente, mais pessoas, porque aí você vira, né, começa de um jeito um pouco performático, né, de talvez tokenizar até um pouco você por enquanto, por ser a pessoa, e talvez seja um pouco repetitivo, mas é um lugar para conhecer, para chegar nessas pessoas e tomar e usar isso como uma oportunidade para talvez trazer, para criar um negócio, para fazer uma coisa. Eu tenho vontade de, tipo, eu tenho várias coisas, né? Eu gostaria muito de transformar a Girly Pop Cup que eu organizo num reality show, eventualmente, né? Para falar Uhum. para ser uma coisa mais múltipla. Eu adoraria poder levar a Girly Pop Cup pelo mundo todo, para ter show de drag que abra o negócio, fazer todo. Então, tenho várias ideias, porque isso é uma coisa que, se eu pudesse fazer uma consideração final minha, quanto mais gente a gente tem criando esses espaços, quanto mais gente a gente tem criando esses lugares onde outras pessoas vão aparecendo, onde outras pessoas vão tal, e quanto mais pessoas que têm conexões em lugares que tomam decisão do dinheiro ali mesmo, que conseguem fazer esse processo de convencimento, melhor vai ser para todo mundo, porque a gente tem para quem não sabe, eu sempre gosto de falar esse fato, se a gente colocasse todas as pessoas LGBT, que é a PN+, do mundo, juntas e considerasse isso um país, essa é a quarta economia mais forte do mundo. É muito dinheiro que a gente tem. Por várias razões, dá para listar vários motivos socioeconômicos do porquê a nossa comunidade como um todo acaba tendo mais dinheiro que a média em alguns lugares, em algumas situações, etc e tal. Mas tem muita oportunidade financeira, tem muita oportunidade de nicho, porque isso é uma outra coisa que os marketings têm entendido, que quando você tem um criador de conteúdo que é de nicho, você tem um retorno de investimento muito maior. Porque se eu sou de um nicho, a galera, primeiro que vai ficar super feliz que eu consegui alguma coisa, né? Uhum. Isso porque agora todo mundo entende como funciona esse esquema de sponsorship, né? E os recebidos e tudo mais. E também tem uma conversão muito mais forte para essas marcas financeiramente, porque a galera vai confiar em mim e vai comprar o negócio, entendeu? E aí, obviamente, vai da minha postura ética colaborar com empresas que de fato façam sentido, né? E etc e tal. Mas tem muito a se ganhar. E pelo menos essa é um pouco da revolução que eu quero trazer para esse mundo, que tem muito a se ganhar com a nossa comunidade, principalmente no mundo de games, que pra gente é um mundo muito importante do ponto de vista de identidade também, de experimentar identidades. Então, por que não a gente deixar isso cada vez mais forte e entender que a galerinha em céu ali de Reddit que tá muito puta quando você bota, tipo, pronomes, e aquele auê todo, né, a galera surta, né? Sim. E isso não te dá dinheiro, galera. Se o masculino tóxico dessa forma desse dinheiro e fosse sustentável, o mundo não tava quebrando do jeito que tá, né? A gente não tinha mulheres passando por tudo que elas passam todos os dias. A gente não teria, enfim, esse mundo sendo destruído. Os números de encarceramentos, enfim, de suicídios, de agressões, de assaltos e tudo mais, é exclusivamente do masculino. A maioria é do masculino. Então,
masculino se maltrata, né, galera? Se mata todo mundo junto. Então, a gente não precisa continuar reforçando essa vida, né? A gente pode ver que tem todo um aspecto multifatorial na nossa comunidade que vai agregar muito pro mundo. Principalmente porque a gente aprendeu a ser livre de algumas amarras na nossa vida. À força um pouco, mas a gente aprendeu a ser livre, né? Bom, pessoal, Ivo, Super verdade. Super verdade. muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela generosidade do seu tempo, do seu pessoal. De coração aberto, obrigado por ter contado da sua experiência, obrigado por ter contado do que você aprendeu e das suas lições, não só, né, de coisas que você aprendeu de ferramentas, mas também coisas que você aprendeu para sustentar essa carreira, que é uma carreira difícil, mas de certa forma ela é muito recompensadora porque a gente ganha dinheiro sendo quem a gente é, né? Sendo o que a gente quer. Então isso é uma das coisas mais poderosas. Então muito obrigado por compartilhar De seus nada, é aprendizados e sempre um conhecimentos. prazer, é sempre um prazer falar de mim. Eu adoro que as pessoas ouçam falar de mim. Eu adoro que as pessoas falem de mim. E você tá brincando, mas é a verdade, né? A gente gosta de falar da gente, né? E a gente deveria estar confortável com isso, entendeu? Amiga, Mas não tá nada. machucando ninguém, Exato. né? A Quem gente gosta de falar da gosta. gente. Exato, Quem gosta, gosta. Quem exatamente. gosta, come. Ai! É uma forma de expressão. Claro, com certeza, tá? YouTube é brincadeira. Não, tá bom. Mas perfeito. Obrigado por me convidares e muito sucesso. Muito sucesso, arrasou. Bom, gente, então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por assistir, obrigado por ouvir. Se você gostou do episódio, deixe 5 estrelas. Se você não gostou do episódio, guarda pra você ou dá 5 estrelas e reclama, né? Porque engajar é bom, né? Quando gera engajamento, reclama, a galera curte, o algoritmo fala, que vídeo legal. Vamos, né, botar mais, né? Então é isso. Gente, muito obrigado.